Olá pessoal, hoje vamos conversar um pouquinho aqui a respeito de uma das maiores conspirações, e aí não se sabe conspiração de qual lado, da ida do ser humano à Lua. Então existem até hoje muitas discussões a respeito disso, teria ou não o ser humano pisado na Lua, e essas discussões elas perduram e elas têm argumentação forte, tanto a favor quanto contrário. Diferente de algumas teorias conspiratórias que são mais imbecis e que é fácil desmistificar, como a Terra plana e outras bobagens em afins, que você só precisa olhar para a Lua e ver a sombra da Terra para saber o formato da Terra, ou simplesmente analisar os outros planetas do sistema solar, que mesmo a olho nu você consegue identificar que são redondos, e considerar que a Terra seria a única diferente é bastante estúpido. Então existem teorias da conspiração que são bem tolas e sem argumentação válida nenhuma. Como, por exemplo, dizer que a Terra é plana porque se chama planeta. Mas, enfim, no caso da ida à Lua, existem alguns argumentos um pouco mais consistentes, assim como outros que já foram ao longo do tempo justificados de uma maneira bastante precisa e bastante, eu diria, convincente. Então eu vou falar um pouco aqui a respeito, primeiro, do contexto histórico que levou à ida do ser humano à Lua. Primeiramente, na verdade, o contexto que levou à Guerra Fria e à corrida espacial, que são o que acarretaram a ida à Lua, e um pouco a respeito do que os teóricos conspiratórios afirmam para justificar que o homem nunca teria ido à Lua e o que a NASA, os Estados Unidos, o governo estadunidense e alguns dos cientistas afirmam a respeito do que torna convincente e plausível a ida à Lua. Bom, vamos começar entendendo que o mundo tinha acabado de sair de 2 guerras mundiais quando se inicia a Guerra Fria. Então, inicialmente nós tivemos uma guerra mundial que produziu muita morte, teve uma destruição muito grande, os países ficaram relativamente devastados, tiveram realmente muitas, tanto soldados quanto população em geral morta. Porém, ainda se comparado à Segunda Guerra Mundial, não foi algo tão grande. Em seguida, a Alemanha, que havia perdido a Primeira Guerra Mundial e teve várias sanções políticas, várias imposições por parte dos outros países, ela acabou sob domínio do Hitler, ascendendo militarmente, se preparando e abrindo conquistas territoriais que acabaram culminando na Segunda Guerra Mundial. Porém, quando se iniciou a Segunda Guerra Mundial, muitos países e governantes desses países tinham uma ideia de que nessa guerra contra a Alemanha, contra o Hitler, seria algo rápido ali, coisa de alguns meses, eles abateriam a maior parte dos soldados, acabariam tendo algum ganho significativo militar e acabariam com isso meio que obrigando o Hitler a desistir da luta e a se render. Só que o que eles não contavam primeiro era que o Hitler tinha se preparado muito bem, então havia um poderio bélico muito forte da Alemanha. A Alemanha já tinha muito armamento quando estourou a guerra, como permaneceu produzindo um grande volume de armamento. Havia também uma teimosia do próprio Hitler em não largar a guerra, em não recuar nas lutas, mesmo estando perdendo. Então tudo isso fez com que a guerra perdurasse por anos, ao invés de serem apenas alguns meses. Então isso acabou acarretando na morte de milhões e milhões de pessoas, tanto dos judeus nos campos de concentração, que é o mais famoso, né, o Holocausto, mas também morreram muitos soldados dos outros países lutando contra a Alemanha. Então teve realmente uma morte, assim, um número de mortes muito significativo nesse período. Com isso, os países se deram conta de que uma guerra desse porte não era lucrativo para ninguém. Até mesmo porque recentemente, inclusive não tão recentemente, mas algum tempo atrás, a gente discutiu alguma coisa sobre, até antes mesmo de ter dado aquele conflito entre os Estados Unidos e
agora me esqueci qual foi o país, não sei se foi o Irã, qual dos países que teve um certo atrito ali e que estavam falando sobre a Terceira Guerra Mundial, mas muito antes disso já se tinha uma discussão de outros níveis em um grupo que eu fazia parte da possibilidade de uma Terceira Guerra Mundial. E aí eu me recordo que uma das pessoas falou, não vai ter guerra, porque é só os Estados Unidos explodir uma bomba e acabou. Isso demonstra um nível de ignorância completo dessa pessoa a respeito do que é a guerra. Nós temos que pensar que a função da guerra não é exterminar um outro país, porque isso não é lucrativo, literalmente, nem politicamente, nem financeiramente. A função e a finalidade de uma guerra é ter lucros financeiros e políticos. Basta ler Maquiavel para se entender isso. Quando você estoura uma guerra contra um outro país, a tua intenção é ganhar território, ganhar recursos naturais que você pode explorar desse país e, em casos mais antigos e que ao longo da história foi assim, o ganho de mão de obra da população do outro país através da escravidão. Isso foi ao longo da história, tivemos mais de 1 milênio aí de guerras sendo promovidas com essa finalidade, não apenas com ganho de território, mas também com exploração da mão de obra escrava do país perdedor. Se a gente pensa nesse sentido, você explodir uma bomba no meio do outro país não te traz lucro algum, porque você vai perder toda a possibilidade de explorar os recursos, as riquezas desse país. Você vai destruir com o que você poderia estar adquirindo por meio da guerra. É a mesma coisa que você querer ir roubar uma casa e você meter fogo na casa antes de roubar ela, não tem sentido nenhum. Então não há nenhuma lógica nesse pensamento. E por que é preciso a gente entender isso? Porque isso vai nos dar uma nitidez do porquê também que talvez os Estados Unidos e a Rússia, em um segundo momento, tenham feito muito para evitar uma terceira guerra mundial. Então você tinha uma primeira guerra mundial que estourou, já gerou prejuízos, já teve muitos problemas, acabou quebrando financeiramente muitos países. E você tem em seguida já uma segunda guerra mundial, que faz um estrago ainda maior, gera muito prejuízo, perda de material bélico, perda de população, perda de fábricas, de territórios. Então você tem assim uma devastação imensa que não foi lucrativa para ninguém. Acabou sendo um prejuízo para todo mundo. Pensando nisso, quando a gente compara na saída da Segunda Guerra, que os Estados Unidos e a Rússia já não tinham uma das melhores relações diplomáticas de todas. Então, eles já tinham uma relação diplomática bastante atrituosa, porém, na Segunda Guerra isso se amenizou um pouco porque eles acabaram fazendo certas alianças para vencer a Alemanha na disputa. Mas depois dessa vitória contra a Alemanha, a Rússia também acabou culminando na União Soviética, que era um governo que visava o comunismo e que através do comunismo ganhava expansão, ganhava território, estava englobando outros países, estava se expandindo. Mais ou menos o que aconteceu com a Alemanha, não com a mesma ideologia, mas no mesmo sentido da expansão alemã com a ascensão de Hitler. Então a Rússia ela começou a ganhar território, começou a ganhar aliados, começou a fazer certos acordos políticos que a fortaleciam muito, e ela por si, logo depois da Segunda Guerra Mundial, quando se desenvolveu a ideia da energia atômica, ela começou a produzir muitas bombas atômicas, muito material bélico. E os Estados Unidos, vendo isso, também começou a produzir e a se preparar para uma possível guerra contra a Rússia, porque as relações políticas ali já não estavam muito boas. A Rússia, declaradamente comunista, com essa ideia de governo e sistema econômico, enquanto os Estados Unidos, capitalista, querendo que o país todo, que o mundo todo se tornasse capitalista. Então, duas ideologias bastante distintas, bastante opostas, e que ambas lutando e fazendo acordo com países para se sobrepor à outra. Isso tudo acabou gerando um conflito, um atrito que possivelmente culminaria em uma terceira guerra mundial. Porém, analisando o poder bélico dos dois países, analisando as alianças que ambos estavam fazendo, uma terceira guerra mundial provavelmente destruiria o planeta e literalmente não apenas a população, não apenas a espécie humana, como possivelmente destruiria boa parte dos recursos naturais, como era uma era da energia atômica e estavam se produzindo as bombas atômicas, que inclusive na Segunda Guerra foram jogadas no Japão.
Então se começou a explorar mais isso e se produziu grande volume de bomba atômica e já se sabia o estrago e a poluição que ela gerava. Possivelmente, se esses dois países entrassem em guerra, o que aconteceria é que eles iriam extinguir boa parte da vida na Terra e dos recursos naturais, como a água, o próprio ar e outros recursos alimentícios, vários outros recursos necessários para a sustentação da vida. E como eu disse, não é interessante para nenhum país ser dono de um território dizimado, de um território sem recurso nenhum. Então você tomar para si um território que é um deserto árido, sem nenhum recurso possível de ser extraído, é completamente sem lógica. Não adianta de nada ser rei de lugar nenhum. Então, o que os Estados Unidos e a Rússia perceberam é que não tinha como eles terem uma disputa bélica real, com ataques como é comum na guerra, sem que isso dizimasse boa parte do mundo e sem que isso fosse prejudicial para ambos os países. Então não era lucrativo, politicamente e economicamente falando, para nenhum dos dois uma terceira guerra mundial. Porém, havia uma disputa evidente ali que não poderia ser acertada simplesmente com um aperto de mão. E aí o que acontece? O que eles acham como solução para não estourar a guerra mundial e para, ao mesmo tempo, não dizimarem toda a população e boa parte dos recursos, se não todos os recursos, foi a história da Guerra Fria. E o que foi a Guerra Fria? Essa Guerra Fria é uma disputa na qual ambos os países eles produzem armamento e um poderio bélico em massa, eles produzem grande volume, grande quantidade de armamento e poderio bélico, com a finalidade de intimidar o outro. Então não era uma produção necessariamente com o intuito de uso. Vamos produzir bomba para jogar na Rússia, vamos produzir bomba para jogar nos Estados Unidos. Não, vamos produzir bombas para mostrar que nós temos como derrotá-los, mesmo que essa briga nunca aconteça. Então fica meio aquela disputa meio por baixo dos panos. Não que a iminência de uma guerra não existisse e que as pessoas não temessem. As pessoas tinham muito medo de estourar uma guerra, até mesmo porque as pessoas ainda eram sobreviventes da Segunda Guerra. Isso foi muito perto da Segunda Guerra, logo após. Então as pessoas ainda tinham bastante nítido na memória o estrago que a Segunda Guerra Mundial produziu. Então ninguém estava muito afim de ver uma terceira guerra naquele momento. Como, de maneira geral, a maioria não está muito afim de ver em nenhum momento uma guerra mundial, né? E com isso, eles entraram nessa disputa de produção de material bélico, de armamento, e junto com essa disputa de produção de armamento, eles entraram em uma disputa de produção de tecnologias. Então, ambos os países investiram em um ramo tecnológico com a finalidade de dizer, olha, eu sou melhor do que vocês. É meio uma disputa bastante imatura, eu já falei isso em outros espaços, em outros momentos. A Guerra Fria e a corrida espacial foi, assim, uma das maiores declarações de imaturidade e incompetência do ser humano, incompetência política, incompetência social, para ficar nessa disputa imbecil de quem é melhor. Mas, enfim, dadas as ideologias diferentes de cada país, dados os movimentos políticos da época, foi o que aconteceu e foi a melhor alternativa se contrapormos ela a outra, que seria uma terceira guerra. Então, nesse sentido, os dois países começaram a investir muito em tecnologia. E uma das principais tecnologias que se iniciou o investimento, até mesmo porque um dos cientistas que vinha da Segunda Guerra Mundial, que trabalhou para o Hitler, que produzia mísseis para o Hitler, ele tinha muito interesse da exploração espacial. E o principal objetivo dele ao produzir os foguetes não era necessariamente produzir material bélico. O que ele de fato queria era produzir foguetes para exploração espacial. Ele queria tirar realmente o ser humano da órbita da Terra. Ele queria explorar o espaço e entender o que tinha acima das nuvens. Porém, o que restou para ele na época foi trabalhar para Hitler. Depois esse sujeito ele foi apreendido pelos Estados Unidos e ele passou a trabalhar com os Estados Unidos na produção de foguetes. E aí sim ele teve um pouco mais de verba nesse sentido de poder estar desenvolvendo uma pesquisa tecnológica com a intenção de chegar ao espaço. Então esse ambiente por si já culminou nessa disputa da corrida espacial, que foi a ideia de
quem consegue produzir a tecnologia mais eficiente, mais poderosa, a ponto de tirar o ser humano do planeta, a ponto de fazer algo extraordinário nesse sentido. Esse é todo o contexto histórico que leva à corrida espacial e à chegada do ser humano à Lua. Uma das coisas mais importantes que é preciso nós termos em mente é que quem acredita que a ida do ser humano à Lua teve propósito como principal e mais importante, o propósito científico de exploração, de construção de conhecimento, você está no mesmo nível dos terraplanistas. É um nível de ignorância absurdo e você não estudou nada de simples política e história. Quando você estuda a história, a política, a geografia, a forma como os países se constroem, se constituem, você percebe que a corrida espacial ela teve muito pouco interesse científico e praticamente todo o interesse dela foi com um interesse político, com a função e a finalidade de dizer que se era melhor que outro país. Não foi uma disputa com a finalidade de construir conhecimento, não. Isso foi algo paralelo, que caminhou como consequência, mas que não era necessariamente o objetivo principal naquele momento, ao menos de boa parte de quem estava envolvido com isso. Talvez os cientistas tivessem uma finalidade de construir conhecimento, mas os governos em si de cada país fizeram isso exclusivamente por questões políticas. E aí, nesse sentido, começou-se essa corrida espacial, essa disputa por construção e tecnologia. E uma das principais coisas, e que leva também a esse questionamento e essa dúvida, se de fato os Estados Unidos teriam chego à Lua, é o fato de que a Rússia, ou a União Soviética na época, ela que englobava mais do que a Rússia, ela pegava outros países também do entorno, e depois acabou se dividindo e aí ficou a Rússia independente. A União Soviética nesse momento, ela ganhou todas as primeiras disputas contra os Estados Unidos. Ela foi, assim, de uma vitória colossal em cima dos Estados Unidos. Ela foi a primeira a mandar um satélite para fora da órbita terrestre, ou para fora da atmosfera terrestre. Então, ela foi a primeira a colocar em órbita um satélite. Ela foi a primeira a enviar um animal para o espaço, a cadelinha Laika, que infelizmente foi enviada para a morte. Sabia-se que ela ia morrer, que ela não conseguiria retornar. Ela foi a primeira a enviar um ser humano para fora do espaço, para o espaço, no caso, para fora do planeta. E se eu não me engano, ela também foi a primeira a realizar uma caminhada espacial. Então, assim, ela estava à frente em quase tudo. Ela conseguiu superar os Estados Unidos, assim, foi aquela coisa de jogo de 10-0. Foi, assim, uma humilhação para os Estados Unidos, porque ela foi muito à frente dos Estados Unidos no desenvolvimento da corrida espacial. E aí, do nada, um belo dia, o presidente estadunidense faz uma certa provocação, dizendo que quem chegasse à Lua primeiro, quem conseguisse colocar um ser humano na Lua, seria o grande vencedor da disputa da corrida espacial. Então isso já começa a levantar algumas teorias da conspiração, porque os Estados Unidos estavam perdendo em tudo, estavam perdendo de lavada, não tinham nem a capacidade de tirar, não tiveram nem a capacidade de tirar um ser humano para fora do planeta antes da Rússia, mas de repente se propuseram a fazer algo inimaginável, como colocar um ser humano na superfície da Lua. Isso já abre margem para alguns dos questionamentos que são feitos em relação a essa ida do ser humano à Lua. E a seguir os dois países entram nessa disputa, então a Rússia acaba também, a União Soviética acaba também tentando desenvolver uma tecnologia que fosse capaz de levá-los tão longe, mas os Estados Unidos acaba conseguindo ser o primeiro a colocar um ser humano na superfície da Lua. E aí surgem todas as teorias do porquê os Estados Unidos não teriam conseguido isso. Então, vamos começar pelas teorias conspiratórias que dizem que o ser humano não esteve na Lua. Por que dizem que o ser humano não esteve na Lua? Bom, começa por uma questão básica da bandeira tremulante que é tão famosa. A bandeira que tremula na Lua
sem ter vento, sendo que a Lua não tem atmosfera. Bom, essa bandeira tremulante, se vocês verificarem vários vídeos, passarem com atenção, olharem, verem o vídeo de uma maneira mais completa e não só os recortes do que as pessoas fazem, porque isso também é uma falta de ética e caráter total, que as pessoas ficam recortando o material para dar a entender o que elas querem fazer parecer e não o que de fato aconteceu, ou o que de fato é. Se vocês analisarem com cuidado, cautela e atenção, vocês vão verificar que a bandeira não tremula. A bandeira, ela se movimenta, mas que é um movimento conforme a explicação que foi dada pela NASA, se não me engano, ou pelos cientistas responsáveis da NASA. Foi dada a explicação de que isso seria uma certa inércia da bandeira e que eles tentarem fincar a bandeira no chão, ela acaba se movimentando, o mastro acaba se movimentando, e isso produz um certo movimento na bandeira. E se você verificar nas filmagens, é notável que é muito coerente ser isso. Até mesmo porque ela não parece uma bandeira tremulando ao vento, como é comum nós vermos. O que parece, ao meu ver, quando eu assisti com mais atenção, é que talvez essa bandeira ela tivesse parafinada com alguma coisa, isso eu não encontrei informação a respeito até o momento, mas o que me pareceu a olho é que ela estivesse com parafina, com alguma coisa, com a finalidade de deixar ela mais reta, porque no colocar ela e soltar, possivelmente mesmo a gravidade da Lua sendo menor, ela ainda tem alguma gravidade, então possivelmente essa bandeira ela acabaria ficando para baixo, ficando murcha, já que justamente não tem vento para levantar ela como é o comum aqui no nosso planeta. Então eu imagino que talvez tenha sido usado algum tipo de parafina, alguma coisa para deixar ela mais reta, com a finalidade de ficar mais estética. E nesse sentido, essa parafina também acaba dando um efeito um pouco diferenciado ali, que pode parecer o movimento do vento, mas não é. Se vocês assistirem com cautela, com atenção, vocês vão ver que a bandeira não tremula, como dizem, e que normalmente quando mostram isso em vídeo é um recorte muito curto e que dá a entender isso, mas que quando você olha tanto por outros ângulos, porque existia uma câmera também, uma câmera no módulo espacial, filmando, e quando você vê de outro ângulo, você percebe que não, que é o movimento realmente do mastro que faz com que a bandeira tenha esse movimento. Um outro argumento que é utilizado pelos conspiracionistas para falar que o ser humano nunca esteve na Lua é a questão do próprio astronauta ter dito que nunca foram à Lua, que no caso é o Buzz Aldrin. O Buzz Aldrin ele diz em uma entrevista para uma menina de 8 anos, em dado momento, que nunca estivemos lá. E aí novamente a gente entra em uma questão que, primeiro de tudo, quando ele deu essa entrevista ele já estava com 88 anos, então a gente já pode daí entender que talvez ele não esteja com a fala tão coerente, não estou dizendo que ele necessariamente estivesse caducando, mas as pessoas tendem a perder o raciocínio, a perder um pouco da sua capacidade racional, da sua memória e de várias outras funções cognitivas com o passar dos anos. Então, um sujeito que já está próximo dos 90 anos, ele tende a ter uma cognição um pouco mais comprometida. Mas mesmo que não seja o caso do Buzz Aldrin, na entrevista, a própria fala dele, ela não é muito nítida, ela é um pouco ambígua. E aí que entra a coisa de você ficar fazendo recorte para dar a entender o que você quer. Então a fala dele ela é um pouco ambígua e ela pode ser interpretada de dois modos. As pessoas acham que ele disse que nunca estiveram na Lua, no sentido de que nunca estiveram na história da humanidade na Lua. Mas o que dá a entender, e que por sinal é o mais lógico até mesmo pela entrevista como um todo, pelo discurso posterior dele, o que dá a entender é que o que ele quis dizer é porque nunca estivemos lá desde a última viagem. Então, o que ele quis dizer é porque desde o último pouso na Lua até a data da entrevista com essa menina, nós nunca estivemos lá. E aí ele traz uma questão referente aos recursos financeiros, a várias coisas. Então, novamente, é uma coisa de um recorte descontextualizado que é usado para tentar dar a entender o que querem, mas que não foi o sentido no qual ele foi usado. Isso são os argumentos assim que os conspiracionistas utilizam e que são facilmente desmentidos, que são facilmente
verificáveis, porque existem sim argumentos muito válidos e bastante nítidos a respeito do que de fato é. Tanto é que não existe nenhuma entrevista assim do Buzz Aldrin falando de uma maneira mais elaborada de não, nós nunca fomos à Lua, foi tudo uma farsa. Não existe nada disso. Foi um simples pedaço de um trecho de uma entrevista que pegaram e que dá a entender isso, mas que no contexto maior não tem esse sentido. Bom, e o que mais que é utilizado pelos conspiracionistas para justificar a não ida, no caso, do ser humano à Lua? Existem, por exemplo, pessoas que falam sobre as múltiplas sombras, que em alguns momentos, fotos e vídeos da Lua, eles mostram sombras em diferentes posições, sendo que, teoricamente, se é só a luz do Sol que estava iluminando o ambiente, a sombra deveria estar todas na mesma direção. Não teria por que você ter sombra de dois objetos em direções diferentes. Porém, isso também já foram feitos experimentos, inclusive um programa de televisão estadunidense que costuma trabalhar com desmistificação, a tradução no programa deles é Caçadores de Mitos. Eles trabalham justamente fazendo experimentos, tentando verificar a veracidade ou não de determinada lenda, de determinada coisa. E eles trabalharam com essa questão das múltiplas sombras ou de sombras em direções diferentes que são alegadas em relação às fotos e filmagens da Lua. E eles fizeram um experimento, eles têm o vídeo do programa mostrando todo o processo de experimentação, então quem quiser pode replicar, é facilmente replicável a partir do programa. Se você assistir, você consegue refazer o experimento, replicar ele. E eles conseguiram comprovar que, dada a distância da fonte de luz, no caso o Sol, e a posição, é possível sim que a uma certa distância específica e uma posição específica se tenha a produção de diferentes sombras, mesmo de uma única fonte de iluminação. Então eles reproduziram isso, entre aspas, laboratorialmente. Eles não são um instituto laboratorial reconhecido cientificamente, mas eles fizeram um experimento dentro dos padrões minimamente tidos como científicos. Eles demonstraram como que foi feito e é possível ser replicado por quem tem interesse, demonstrando mais uma vez que então as sombras não são um argumento válido para dizer que o ser humano não esteve na Lua, porque é sim possível, mesmo com uma única fonte de luz, no caso o Sol, se produzir sombras em diferentes posições. Isso foi comprovado ser possível. Bom, e alguns dos argumentos, um outro argumento também, me recordei agora, que é muito utilizado, é a questão das estrelas. Por que na Lua não tem estrelas ao fundo, sendo que não tem atmosfera? Teoricamente as estrelas seriam mais visíveis. Bom, para quem tem um celular até atualmente, basta apontar para o céu e tentar tirar uma foto das estrelas. Vocês vão ver que por mais que o teu celular ele consiga tirar uma foto razoável de você, numa noite clara, se você pegar uma noite aí que tenha algum mínimo de iluminação, você vai perceber que facilmente o teu celular tira uma foto de você, mas não consegue registrar nenhuma estrela no céu. No máximo registra algumas das estrelas mais fortes, como é o caso da Sirius, ou o planeta Vênus, que é o segundo astro noturno mais luminoso, ou Júpiter, que também é extremamente luminoso. Talvez esses ainda você consiga pegar um ou outro, os planetas, Saturno e Marte eu já consegui com o meu celular, mas ainda assim com uma configuração muito específica, regulando, dando zoom, acertando a posição. Então, com grande sacrifício, você consegue registrar uma ou duas estrelas. Agora, imagina câmeras da época de 1960 e pouco, uma tecnologia extremamente antiquada, uma tecnologia de baixa resolução, mesmo para a NASA, mesmo utilizando a melhor tecnologia disponível até o momento. Ainda assim era uma tecnologia bastante atrasada e bastante limitada. Então não é nem um pouco surpreendente
que você conseguisse boas fotos dos astronautas, boas fotos da Lua, mas não conseguisse nenhuma boa foto de estrelas. Isso é facilmente explicável, e principalmente porque se eles tinham pouca luz, para que as fotos da Lua e deles ficassem nítidas, seria necessário uma regulagem da câmera, justamente em função de pegar a imagem deles e não de pegar o fundo. Algumas pessoas daí questionam, mas e com tanta tecnologia a ponto de levar o ser humano à Lua e não tinha tecnologia para fazer uma boa câmera? Bom, isso também não é algo muito surpreendente. Basta que vocês peguem, como eu disse, o celular de vocês hoje e vocês apontem para o céu para vocês verem. Você não tem uma tecnologia no celular boa o suficiente, na maioria dos celulares, talvez os mais atuais estão vindo com 3, 4, 5 câmeras, talvez até consigam fazer uma foto, uma filmagem melhor. Mas até então, os celulares normais não conseguem uma foto decente do céu. Porém, nós temos carros hoje que se comandam sozinhos, que se pilotam sozinhos. Nós temos para o grande público disponível carros que se estacionam sozinhos. Nós temos GPS, nós temos várias tecnologias absurdas na questão de deslocamento e nós temos uma tecnologia fotográfica que é bastante limitada, a exceção de câmeras profissionais, que aí custam uma fortuna, que hoje tem à disposição e conseguem uma foto nítida da Lua, mesmo daqui da Terra, sem o auxílio de nenhum telescópio. Então existem câmeras hoje que tiram excelentes fotos e fazem ótimas filmagens da Lua, mesmo sem o apoio de um telescópio. Mas hoje, porém, mesmo ainda hoje, a tecnologia de transporte ainda é muito superior à tecnologia fotográfica, de filmagem, de gravação. Imagina naquela época. Então, quando a gente está falando de 1960, que é onde estava ali acontecendo a corrida espacial e a Guerra Fria, quando a gente fala nesse período, nós estamos falando de um período onde o carro já tinha sido produzido em massa há mais de 50 anos, a gente pode dizer. Lá por 1900 saiu os primeiros carros, eles começaram uma produção mais enfática lá por 1910, 1915. Então, se vejam, já tinha muito investimento em transporte, em deslocamento, já tinha muito investimento em foguete por causa da própria Segunda Guerra Mundial, que se produziu toda a tecnologia com finalidade bélica de produção de foguetes. Então você tinha, como até hoje ainda se tem, uma disparidade em diferentes tecnologias. Então, quando a gente pega, como eu disse, até hoje, se você pegar o que é de acesso da grande maioria da população, celular, câmera que é de acesso popular, que não são materiais profissionais, e você comparar com carros e motos que são do nosso acesso, ainda hoje o veículo ele é muito mais tecnológico do que o nosso celular. Se você pegar hoje um carro com injeção eletrônica, sistema de ABS, sistema de tração, estacionamento automático, sistema de piloto automático para evitar acidentes, você vai ver que ele tem muito mais tecnologia embarcada no carro do que o teu celular tem. Então não é tão estranho também essa disparidade entre você ter uma tecnologia boa o suficiente para levar o ser humano à Lua, mas não ter uma tecnologia boa o suficiente para tirar uma boa foto. Não é estranho ser desse modo, porque realmente há uma disparidade entre as diferentes formas de tecnologias. Uma outra coisa, e aí entra um pouco no que as pessoas, no caso que defendem os cientistas, outras pessoas mesmo da população em geral que defendem que sim, o ser humano foi à Lua, também usam argumentos falhos. E quais são eles? Por exemplo, alguns deles falam a União Soviética ou a Rússia nunca questionou, nunca contrariou que o ser humano foi à Lua. Era a Guerra Fria. Se eles não tivessem mesmo ido à Lua, a União Soviética teria ido em cima, os outros países teriam questionado, teriam tentado desmistificar, desmentir. Isso é um argumento completamente falho. Primeiro, existe sim, até hoje, os russos não acreditam que o ser humano, que os Estados Unidos chegou à Lua. Até hoje, se você recentemente saiu uma pesquisa que foi feita em alguns países, dentre eles os Estados Unidos, a Rússia e o Brasil,
foi feita uma pesquisa perguntando para as pessoas se elas acreditavam que o ser humano esteve na Lua. E na Rússia, mais de 50%, mais da metade da população, não acredita que o ser humano chegou à Lua. E mesmo na época o governo, a população da União Soviética não acreditavam que o ser humano tinha chegado na Lua. Porém, o que acontece? Os Estados Unidos fez as filmagens, tudo, e disseram que chegaram. E aí o que acontece? A Rússia não tinha, ou a União Soviética na época, não tinha como pegar documentos e investigar esses documentos para saber se de fato os Estados Unidos chegou ou não na Lua. Porque, obviamente, os Estados Unidos não iriam abrir segredos militares para o seu principal oponente que estava em vias de estourar uma guerra. Então, obviamente que os Estados Unidos não iriam liberar, tanto é que posteriormente, e aí um dos argumentos válidos da teoria da conspiração, que esses documentos, esses arquivos desapareceram, né? Mas provavelmente os Estados Unidos jamais iria liberar para a Rússia os documentos que poderiam ser investigados e talvez comprovados uma fraude. A Rússia justamente perdeu a corrida espacial, em teoria. Alguns têm contrariedades com isso, porque, como eu disse, eles tiveram muitas vitórias anteriores. A Rússia perdeu justamente porque não tinha até então condição de mandar um ser humano para a Lua. Então não tinha como ir lá para comprovar. Não, eles não pousaram, não tem nada aqui. Não tinha como. Então, o que sobrava para a União Soviética era simplesmente aceitar. Ok, eles disseram que foram, pousaram na Lua. Ou a gente estoura a Terceira Guerra Mundial, ou a gente aceita e fica quieto. Então a alternativa a essa história de que a Rússia não questionou primeiro, ela é falsa. A Rússia questionou sim, ou a União Soviética. Me refiro como Rússia por um hábito de linguagem, mas na verdade temos que lembrar que era para além da Rússia, eram mais países além da Rússia que formavam a União Soviética. A União Soviética questionou sim, só que ela não tinha como provar o contrário. Como que você vai provar se os Estados Unidos estão dizendo que chegou à Lua? Como que você vai provar que ele não chegou? A única forma que você teria de provar é indo você mesmo até a Lua comprovar. Ou tendo acesso à documentação que foi feita e toda a tecnologia e os segredos militares que, teoricamente, levaram os Estados Unidos até a Lua. Então, sem ter acesso a esses documentos e sem poder ir pessoalmente lá, eles não tinham como comprovar. Então não tem como você fazer nada. O que você vai fazer? Vai ficar dizendo, não, vocês são mentirosos? É a mesma coisa que você entrar em um bar, num lugar que você não conhece, ver um sujeito sentado que você não conhece, chegar, dar um tapa na cara dele e chamar ele de mentiroso. Você está comprando briga. E o que menos se queria nesse momento era comprar briga entre os países, porque estavam em vias de uma terceira guerra. Então, tudo que a Rússia ou a União Soviética podia fazer é se calar. É ficar quieta no canto dela. Porque se ela questionasse muito, se ela dissesse que os Estados Unidos estavam mentindo declaradamente, ficasse batendo nisso, aconteceria a Terceira Guerra, que era justamente o que eles estavam tentando evitar com a corrida espacial. Então esse argumento que é usado também pelos que afirmam que sim, os Estados Unidos chegou à Lua, esse argumento não tem validade nenhuma. Porque se você estuda a história, estuda o contexto político até então, nenhum país iria questionar os Estados Unidos de ter ido até a Lua. Mesmo que considerasse eles completamente mentirosos. Mas não iria questionar, porque questionar isso ou tentar comprovar que os Estados Unidos não chegou à Lua seria o equivalente a declarar guerra contra os Estados Unidos. E ninguém queria nesse momento declarar guerra contra os Estados Unidos. Até mesmo porque já tinham visto o que ele fez com as duas cidades japonesas. Então ninguém estava a fim de ter guerra contra eles nesse momento. E por isso que não tinha muito o que ser feito. Então não é que a Rússia ou a União Soviética e os outros países, eles aceitaram porque nós acreditamos plenamente, sim, com certeza. Os Estados Unidos mandou filmagem de lá, então eles chegaram lá. Não, é porque ou eles ficavam quietos na deles ou eles estouravam uma guerra. Não tinha muito o que eles fazerem ou o que eles falarem. Por isso que esse argumento não é válido. E aí a gente vai pro, e que argumentos, então, que os teóricos da conspiração utilizam que podem ser considerados válidos? Bom, existe uma coisa de uma rocha que até hoje gera polêmica e que é uma das coisas que a NASA não explicou direito o que aconteceu, uma rocha que tinha uma marcação da letra C.
e que a NASA deu duas explicações diferentes e bastante duvidosas. Primeiro se deu uma explicação de que seria um fio de cabelo colocado que entrou ou que caiu na hora da revelação da foto. Só que isso não foi muito convincente, arrumaram alguns argumentos para mostrar que não parecia fio de cabelo, que isso não tinha muita lógica. Aí deram uma segunda explicação, que algum funcionário do processamento de fotos teria incluído aquela letra C como uma brincadeira. Bom, eu fico meio assim pensando o seguinte: fosse no meu caso pensando que eu estivesse em um cargo administrativo tanto na NASA ou no governo estadunidense. Se um funcionário faz uma brincadeira como essa, em um momento de Guerra Fria, em um momento em que você está numa disputa bélica com outro país e que você está em vias de estourar uma terceira guerra mundial, que é um prejuízo para todo mundo. Se um funcionário faz uma brincadeira que pode colocar em risco a segurança nacional, que pode colocar em risco uma das melhores soluções que se encontrou para esse conflito, minimamente eu ia ir atrás de quem foi esse funcionário, fazer uma investigação, custasse o que custar, para encontrar esse funcionário, apresentar ele para o grande público e fazer uma punição exemplar, no mínimo exonerando ele do cargo e talvez até colocando ele algum tempo na prisão por uma brincadeira tão estúpida que poderia custar tão caro. Mas até onde eu sei, isso nunca foi feito, nunca apareceu esse suposto brincalhão que teria incluído essa letra C na rocha. Então isso é uma das coisas que fica bastante duvidosa e que eu ainda não vi argumentação válida desconstruindo isso. Uma outra argumentação utilizada pelos teóricos da conspiração é sobre o fato de que o pé do astronauta que pisou na Lua deixou uma imensa marca funda, inclusive, e que não é tão estranho deixar uma marca funda na poeira lunar, já que o traje espacial era extremamente pesado. Ele deixou uma marca bastante visível na superfície da Lua no pisar. Porém, os pés do módulo lunar que aparecem pousados, eles não parecem estar muito fundos na superfície da Lua. E isso é um pouco estranho se você considerar que o pé do astronauta, que é muito mais leve do que o módulo lunar, que além de trazer os dois astronautas ainda tinha equipamento, tinham outras coisas, o pé dele parece ter afundado mais do que o pé do próprio módulo. E as dimensões do pé do módulo não são tão grandes assim para se dizer que era uma questão de que ele ocupava mais espaço e por isso teve um afundamento menor. Então isso é uma das coisas já que são suspeitas e que até hoje eu não encontrei nenhuma explicação lógica a respeito. Um outro argumento bastante interessante que utilizam é o fato de que, dado essa poeira, todo esse ambiente, era esperado que os foguetes do módulo, que foram utilizados para que ele se assentasse de maneira tranquila no solo lunar, eles tivessem produzido uma nuvem de poeira, eles tivessem feito algum tipo de movimento no solo lunar. Mas quando a gente vê as fotos e imagens da parte de baixo do módulo, você não vê movimento no solo, você não vê, não dá a impressão de que de fato teve algum tipo de foguete, alguma movimentação do gênero ali. Bastante estranho se a gente comparar que só a pisada do astronauta por si produziu uma marca tão evidente. Então isso é uma das coisas também que eu não encontrei nenhuma explicação muito convincente do porquê que um módulo não teria produzido marcas no solo ao aterrissar, sendo que a simples pisada do astronauta teria produzido uma marca tão nítida no solo. Essa é uma argumentação relativamente válida que eu ainda não encontrei explicações muito convincentes a respeito. E aí existem outros argumentos, como por exemplo o fato de que a tecnologia daquela época não proporcionaria a ida até a Lua, mas como eu disse, esse argumento eu fico em meio termo. Eu não posso dizer que é um argumento bom,
mas também não descartaria ele por completo, porque a gente sabe que havia uma disparidade de tecnologia. A gente sabe que mesmo lá por 1500, os europeus fizeram várias viagens, tanto os portugueses quanto os espanhóis fizeram viagens que na época eram semelhantes, apesar de, claro, ser dentro do planeta, tinha a questão do ar, da atmosfera, mas fizeram viagens sem muita tecnologia, também com uma tecnologia bastante limitada, e conseguiram sobreviver a atravessar o mundo em uma época que era quase impensável fazer isso. Então também tem que se pensar que na desbravação, nessa coisa de mais aventureira, existem algumas coisas que ultrapassam o limite da lógica. Então não é tão impossível pensar que com a tecnologia da época eles conseguiriam sim chegar à Lua. Os outros argumentos, como eu disse, são em sua maioria argumentos que não têm muita validade. A maioria deles já foi desmentido e já foi comprovado que realmente não fazem sentido. Bom, e quais são os argumentos então de quem apoia a ida à Lua, que são bastante válidos e convincentes? Como eu disse, a diferença da tecnologia é um deles, que as pessoas explicam que realmente a tecnologia de imagem e outras tecnologias eram muito mais desenvolvidas do que a tecnologia de exploração espacial era mais desenvolvida do que a tecnologia de filmagem. Uma das coisas dos teóricos da conspiração que eu esqueci de falar, que também é bastante válido e que até hoje eu não encontrei uma resposta convincente a respeito, foi porque que depois que esses dados se tornariam públicos, a NASA os perdeu. Você simplesmente perde todo o material a respeito de uma das maiores conquistas da humanidade e que levou ao fim de um conflito tão importante quanto a Guerra Fria. E aí, do nada, você simplesmente perde esse material. É uma explicação mais do que duvidosa e muito pouco convincente. Simplesmente a NASA perdeu todo o conteúdo em HD, perdeu todo o material, todos os projetos que levaram o ser humano até a Lua. É assim uma coisa muito escabrosa e muito difícil de você engolir e extremamente duvidosa, que seriam a partir desses documentos, desse material, que talvez você de fato pudesse comprovar que a ida à Lua foi uma farsa, como eu disse, a partir de investigação documental. Talvez se pudesse fazer uma comprovação do gênero, mas simplesmente eles perderam tudo. Mas voltemos aos argumentos válidos. Bom, nós temos muita tecnologia atualmente em outros planetas. Marte tem suas sondas, Vênus tem sonda orbital e já foi inclusive enviada a sonda terrestre, entre aspas, não terrestre porque não é na Terra, mas uma sonda de pouso em Vênus para fazer exploração. Ela funcionou por pouco tempo porque a atmosfera e as condições venusianas são extremamente tóxicas e bem comprometedoras para o funcionamento de qualquer equipamento. Mas a gente sabe que a tecnologia por si, ela nos deu condições de explorar outros planetas. Temos a estação espacial em órbita da Terra, temos o telescópio Hubble produzindo excelentes imagens. Então você tem muita tecnologia que é compatível e coerente com descobertas que foram feitas durante esse período da Guerra Fria. Então, nesse período da corrida espacial, se desenvolveu muitas tecnologias que posteriormente são utilizadas tanto para a população em geral, como foram utilizadas no meio científico. Então isso torna mais coerente que de fato a gente acredite que naquela época se tinha a tecnologia o suficiente para se chegar à Lua, como uma medida de último esforço dos Estados Unidos, que estavam apanhando feio, como um desespero na tentativa de ganhar alguma coisa, já que estavam perdendo tudo. Então isso é compatível com a ideia de se ter ido até a Lua. Existe também, apesar de ser uma sonda estadunidense, então que também coloca um pouco em dúvida, mas existe uma sonda que recentemente, ela não tão recentemente, mas nos últimos anos agora, eu não sei pronunciar o nome
da sonda, mas ela esteve circulando a Lua e ela tirou fotos do lugar aonde estariam as bandeiras e ela conseguiu registrar imagens que mostram sombras das bandeiras, que mostram de maneira, não é uma maneira nítida, não é muito visível isso, mas ao menos ela mostra algumas sombras que são coerentes com a atividade humana, que não seriam coisas possíveis de estarem lá por acaso ou pela ação natural, nada do gênero. A sonda lunar ela recebe a sigla de LROC, mas eu não sei realmente pronunciar o nome dela em inglês. Essas imagens produzidas por essa sonda, elas, apesar de ser uma sonda estadunidense, então aí muitos podem dizer que também foi forjada pelos Estados Unidos, mas elas demonstram que existem sombras dos objetos deixados na Lua e que são sombras que dá para notar que não seriam possíveis serem sombras de qualquer tipo de formação natural. Então, evidentemente, são frutos da produção humana que então teria tido acesso à Lua. E aí muitos podem perguntar, mas mandam tantas sondas para a Lua, mandam tanta coisa, e ninguém nunca tentou desmentir os Estados Unidos, mandando uma sonda exatamente para onde os Estados Unidos teriam pousado. Como eu disse, mesmo hoje em dia, você fazer uma coisa como essa, um outro país fazer uma coisa como essa, seria praticamente declarar guerra. Então talvez os Estados Unidos por si poderia ter mandado, mas aí a gente também fala do investimento muito alto, sem nenhuma finalidade que não política, que também não seria tão estranho, já que a corrida espacial por si foi meio sem muita finalidade além de política. Mas enfim, certamente os Estados Unidos não mandaria um rover para lá simplesmente para comprovar que as bandeiras estão lá e que eles de fato estiveram lá, até mesmo porque os teóricos da conspiração iriam arrumar uma coisa também para teorizar a respeito disso. Mas outros países também não fariam isso, não mandariam uma sonda para lá para investigar o local de pouso que os Estados Unidos teria feito, porque isso igualmente seria uma afronta e possivelmente seria desencadear uma guerra contra os Estados Unidos. Então ninguém vai ter tão pouca sensatez, a menos que realmente esteja procurando um motivo para ter uma guerra. Não tem sentido. Então é compreensível que nenhum país tenha tentado desmentir os Estados Unidos se eles de fato estão mentindo a respeito disso. Qual que é o meu posicionamento? Bom, é extremamente coerente os Estados Unidos ter ido à Lua. Como eu disse, várias das tecnologias que nós temos hoje nos demonstram que elas não surgiram do nada. Então, possivelmente, por exemplo, a estação espacial não está lá à toa. Tem que se ter tido uma grande produção de conhecimento tecnológico em dado momento do desenvolvimento estadunidense, para que, em conjunto, porque a gente também esquece, muito fica nessa história dos Estados Unidos esquece que a estação espacial não é estadunidense. Ela tem um acordo entre vários governos e ela é utilizada por vários países. Mas isso também não está lá do nada. Então, se hoje temos a estação espacial, se temos rovers andando por outros planetas, por Lua, se temos sondas orbitando planetas e luas do sistema solar, é porque em dado momento se teve uma produção tecnológica muito grande. E se consegue mandar uma sonda para Marte, por exemplo, como foi enviado, ou até mesmo para Saturno, para outros planetas mais distantes. Inclusive uma delas foi mandada para fora do sistema solar e há muitos anos atrás, por sinal, que foi lançada ela no caso, mas recentemente ela saiu do sistema solar. Se conseguiu isso, é porque se teve um desenvolvimento tecnológico coerente e compatível com uma ida à Lua. Então por isso que para mim é bastante nítido essa questão de que provavelmente sim, os Estados Unidos foi até a Lua. E por que eu trago os argumentos válidos dos teóricos conspiradores e por que eu sempre coloco essa dúvida no ar? Porque uma das coisas que mais me incomoda é as pessoas usarem a ciência como religião.
Então, não só os teóricos da conspiração, mas os próprios cientistas ficam naquela coisa, não, é indubitável, é verdade absoluta que foram. Não. Existem argumentos muito bem elaborados e muito nítidos do porquê o ser humano não teria ido à Lua e do porquê que os Estados Unidos tinham total interesse em forjar isso. Então existem argumentos muito válidos e é preciso que a gente olhe para eles, que a gente estude-os e aprenda até mesmo para conseguir entender jogos políticos, para conseguir entender outros aspectos. Porém, me parece que os argumentos ainda em favor da ida à Lua são muito mais evidentes e muito mais fortes do que qualquer argumento tentando comprovar o contrário. Justamente por isso eu mantenho o meu posicionamento de que sim, o ser humano já esteve na Lua, é muito estranho não ter voltado para lá e é muito estranho o fato de a NASA supostamente perder toda uma tecnologia de informação tão preciosa e tão importante para a humanidade. Fica aí então essa minha visão, um pouco também dessa questão mais duvidosa do porquê teria se perdido isso, do porquê tem algumas coisas ainda mal explicadas nessa história, e fica aí para você fazer a sua análise e tomar uma decisão pessoal sua, mas sempre tendo em mente, seja qual for a tua decisão, foi, não foi a Lua, não seja um imbecil tapado que só enxerga um rumo. Então, se você acredita que sim, foram à Lua, chegaram lá, teve realmente todas as filmagens são legítimas, são verdadeiras, olhe o outro lado, dê uma analisada e tenha em mente que, mesmo que você acredite que sim foram, os Estados Unidos tinham todos os motivos do universo para falsificar a ida à Lua. Porque eles estavam perdendo feio a corrida espacial, eles estavam em iminência de estourar uma guerra e eles queriam um acordo político favorável para eles. Então eles tinham todos os motivos do mundo para falsificar a ida à Lua. Já se você não acredita que ele tenha ido, também tenha em mente de que existe toda uma tecnologia atual que você utiliza, inclusive no seu dia a dia, que é bastante compatível com o desenvolvimento tecnológico desse período e que teria condicionado a possibilidade sim do ser humano ir à Lua. Um outro argumento que eu esqueci de mencionar bem rápido, só para não deixar passar, é que alguns teóricos também dizem que o tanto de pedras que eles trouxeram, o tanto de amostra que eles trouxeram, era incompatível, porque eles teriam que ter muito tempo de trabalho para trazer tudo que eles trouxeram. Bom, nós temos que lembrar que não foi uma ida à Lua, foram 6 viagens que foram feitas, ao menos se você acredita que de fato foram feitas, e que nessas 6 viagens sim, poderiam ter trazido muita amostra, muito material coletado. Então, só analise os dois lados e entenda que, nesse caso, diferente de muitos outros, em que é muito notável a evidente ignorância de um dos lados, nesse caso nós temos dois lados que têm argumentação extremamente forte, uma argumentação bastante elaborada e uma argumentação lógica. Então é importante dar uma atenção e não simplesmente se cegar e achar que tudo é verdade. Porque mesmo que de fato os Estados Unidos tenham ido à Lua, pode ser que muita coisa aí por meio sobre outros aspectos foram falsificados, foram mentidos. Lembremos que tiveram várias mortes em relação a essa exploração espacial, muitos astronautas morreram, pessoas envolvidas no projeto também morreram, tiveram desaparecimentos de muitas coisas, então tem muita coisa mal explicada nessa história toda, que sempre cabe a gente ter um olhar mais sensato, mais coerente. E sempre lembrando que é uma das maiores evidências do quanto o ser humano ainda é imaturo emocionalmente e o quanto o ser humano ainda é capaz de produzir imbecilidade. Muitas vidas foram perdidas nessa corrida espacial, algumas do lado da Rússia, outras do lado dos Estados Unidos, justamente por essa disputa tola entre dois países, essa disputa que não se resolveu de uma maneira política como era esperado, de seres humanos avançados o suficiente para sair do planeta, mas retrógrados o suficiente para não saber resolver os próprios problemas dentro do seu planeta.
É isso, dá uma olhada aí nos nossos materiais no nosso canal. Temos vários vídeos aí de estrelas, planetas. São vídeos bastante simplórios, porque eu os faço com os recursos que tenho, que são extremamente limitados, um pouco abaixo do que os que os Estados Unidos tinha na ida à Lua, mas ainda assim são recursos que me possibilitam alguma exploração aí da astronomia amadora, que é o meu grande apreço, e que podem também mostrar para vocês algumas imagens bacanas e interessantes. Obrigado e até um próximo.